Fala galera do Fractal Revisa, tudo bem com vocês? Bom galera, hoje a gente vai ter aquela aulinha do nono ano de Geometria Analítica, onde a gente vai entrar naquela discussão entre distância entre dois pontos e ponto médio, tudo bem? Nossa provinha vai ser bem tranquila, bem fácil. Quando nós atribuímos a distância entre dois pontos, nós temos que lembrar de quem? Teorema de Pitágoras, né? Que a gente entrou naquela formulazinha, fizemos a demonstração que a fórmula utilizada em geometria analítica nada mais é do que o quê? Teorema de Pitágoras. O que nós vimos então nas aulas? Vamos lembrar ela aqui no cantinho? Que se a gente encontrar a distância, né, vai ser a raiz de quem? Lembrando, essa fórmula é Teorema de Pitágoras, porque a distância entre dois pontos sempre vai ser aquela hipotenusa do triângulo retângulo, né? De XA menos XB. O que é esse XA menos esse XB? Lembra da gente montar lá o planozinho cartesiano? Esse XA menos XB é o comprimento do cateto do eixo X. Mais YA menos YB, todo mundo elevado ao quadrado, cateto do eixo Y. Então temos aqui as distâncias entre os catetos. Os catetos, de acordo com Pitágoras, sempre elevado ao quadrado. Beleza. A gente vai fazer a aplicação disso aqui dentro da nossa pergunta. Questãozinha 4 da lista. Questãozinha fala o seguinte: dados pontos A e 1, e ponto B, 0 e 2, qual o valor do A para a distância entre A e B igual a 3. Então você está falando que o comprimento de A até B é de 3 centímetros, né? Dado aí no exercício, 3 centímetros. Bom, como que nós vamos então encontrar o valor do x aqui, né? Do A. Nós iremos utilizar aqui então Pitágoras. Então vamos lá na nossa ideia. Distância ele me deu. Quanto que vale a distância? No lugar desse Dzinho aqui, você coloca quem? 3. Não é verdade? Igual raiz quadrada de... Vamos lá. A única regra, hein? Se você começa com x de A, aqui você tem que iniciar com y de A. Não importa com qual você começa, você pode começar com XB, lembrando que se você começa com XB, quando você for iniciar o cateto do eixo Y, também tem que ser com YB. Então tudo bem, mexemos aqui então. Qual o valor de x de A? X de A tem valor A, menos. Qual o valor de x de B? 0. Tudo isso elevado ao quadrado, mais... Qual o valor de y de A? E é aqui que você tem que tomar cuidado. Eu iniciei com x de A, então aqui eu tenho que iniciar com y de A. Quanto que vale o y de A? 1. Quanto que vale o y de B? 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, como que eu vou resolver isso aqui? Muito simples. Dentro de uma equação, para você fazer com que uma das raízes desapareça, nesse caso, tem que se levar os dois lados ao quadrado. Então você tem que levar esse lado e você tem que levar esse lado ao quadrado. Por que, professor? Dentro da nossa propriedadezinha da raiz, lembra lá? Raiz enésima de A elevado a N. Ou, né, de raiz enésima elevado a N. O que isso aqui ia acontecer? Como a minha raiz tem índice N e a minha potência é N, o que a gente faz? Corta a raiz. Fez sentido? Então o que vai acontecer? 3 ao quadrado, 9. Corta a raiz e desenvolve o produto daqui de dentro. Como A menos 0 é A, o que me sobra? A elevado ao quadrado. Mais 1 menos 2 é menos 1. E menos 1 ao quadrado é quem? Mais 1. Fez sentido? Então, o 1 que está positivo passa a negativo. Então, A quadrado é igual a 9 menos 1. Então, A quadrado é igual a 8. Bom,
Nessa brincadeira, nós temos, então, se está em forma de potência, volta para a forma de quê? Raiz. Então, A é igual a raiz quadrada de 8. Lembra, né? Que isso aqui, como é uma equação de segundo grau, mais ou menos. Bom, então a nossa ideia era encontrar, só que a gente tem um probleminha. Raiz de 8, ela não é exata e ela é simplificável. Então, o que você tem que fazer? Simplificar a raiz de 8. Como que nós fazemos isso? Vamos fazer a fatoração rapidinho? 2, 4, 2, 2, 2, 1. Olha que bacana. 2 ao cubo? Não. Você vai pegar 2 ao quadrado porque o índice da sua raiz aqui é 2. Então, só pode pegar até potência grau 2. Então, isso aqui seria quem? 2 ao quadrado vezes 2. Mas, Rodolfo, por que 2 ao quadrado? Porque a gente vai usar a mesma ideia, né? Olha aqui, ó. Propriedadezinha do expoente. Se eu tenho A elevado a N, o número que tem a potência igual ao índice sai da raiz, multiplicando ela, né? Então, o que acontece? Se eu tenho dentro do 8 o 2 ao quadrado, ele sai da raiz o quê? Multiplicando. Então, a raiz de 8 é 2 vezes a raiz de 2. Ou seja, qual o comprimento, qual o valor de A para que essas distâncias sejam igual a 3, né? O valor de A tem que ser 2 raiz de 2. Tudo bem? Meninos, ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio é aquele ponto que divide o segmento em duas partes iguais, né? Então, como que nós encontraríamos o ponto médio? Você pegaria lá as extremidades e dividiria por 2, né? Ou seja, nós fizemos a demonstração da formulazinha e aqui a gente só vai aplicar, tudo bem? O que a gente fez aqui então? Na aplicação do ponto médio, quando a gente foi fazer, que é o x de m, né? Que a gente chamou de x de m lá na aplicação, nós chegamos no finalzinho daquela aplicação que se eu pegasse o x de um mais o x do outro e dividisse por 2, nós chegaríamos no x do ponto médio. Isso aqui também serviria para o YM, né? Que era pegar o YA mais o YB e dividir por 2. Cuidado, tá? Não é você pegar o comprimento e dividir por 2. Se você pegar o comprimento e dividir por 2, você não vai ter o ponto médio. Lembra lá da demonstração que a gente fez em sala. E eu mostrei por que não é pegar a distância entre A e B e dividir por 2 que você chegaria no comprimento, né? No ponto médio. Não é isso, tá? Então, beleza. Como que eu devo encontrar, então, o ponto médio? A gente vai fazer a aplicaçãozinha do que a gente viu na aula, né? Só que o que o exercício me fala? O exercício fala o seguinte. Eu tenho dois pontos de extremidades A e B, onde A é 3 e 2 e B é x e y, a gente desconhece. Mas ele me fala que o ponto médio entre esses segmentos A e B vale menos 1 e 3. E a pergunta é, qual é a extremidade B, né? Qual é o ponto B? Como que nós vamos fazer isso? Muito simples, a gente vai utilizar o que a gente aprendeu em sala. Como nós vamos fazer isso então? Eu sei que se eu pegar o XA, somar com o XB e dividir por 2, isso aqui vai dar quem? O x de m. Fez sentido? Pera aí. Eu tenho XA, eu tenho XM. Então eu vou achar quem? O XB. Opa, equação de primeiro grau com uma única incógnita. Então quanto que vale o XA? Vale 3. Quanto que vale o XB? Não sei. Se você quiser deixar XB, se você quiser colocar um A, um B, uma letra para representá-los, tudo bem. Dividido por 2. Isso é igual ao x de m, que nós já sabemos que é quem? Menos 1. Muito bom. Então, o que nós vamos fazer? O 2 que está dividindo, nós passamos ele multiplicando. Então, 3 mais xb é igual a 2 vezes menos 1, menos 2. Então, o valor do xb, o 3 que está positivo, passa a negar. Então, o valor do xb é menos 2 menos 3. Então, o xb é
menos 5. Legal. Acabamos de achar o xb. Agora nós temos que achar o yb. Qual o processo? O mesmo. Y de A mais y de B dividido por 2 é igual ao meu ym. Então, quando eu jogo, aqui a gente vai fazer uma substituição. Tá vendo que nessa geometria, nesses primeiros passos que a gente está estudando, nada mais é do que uma substituição de valores? Muita atenção, tá? Na geometria analítica é só prestar atenção no que você tem e o que ele te dá, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui agora, então? Substitui os valores no mesmo processo, da mesma forma que a gente fizemos no de x. Quanto que vale o YA? Vale 3. Quanto que vale o... Perdão, peguei errado. Quanto que vale o YA? 2. Quanto que vale o YB? A gente vai chamar ele de YB mesmo, dividido por 2. E isso dá o Y de M, que é quem? 3. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, 2 mais YB é igual a 3 vezes 2. Vamos colocar direitinho? Vamos lá, rapidão. Vamos economizar uma linhazinha aqui. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Show? O 2 está positivo, passa o quê? Negativo. Então, y de B é igual a 6 menos 2. Portanto, o y de B é 4. Ou seja, qual é o ponto de extremidade B? O ponto de extremidade B tem posição menos 5 e 4. Meninos, quer saber se é verdade? Testa no gráfico. Se você tiver lá uma folhinha quadriculada na hora da prova, joga lá o plano cartesiano, bonitinho, sem dúvida, sem nada. Joga aqui, ó, eixo X, eixo Y, demarca os pontos e verifica se deu exatamente no ponto médio. Ou seja, dá para verificar se você acertou ou não, tudo bem? Meninos, então para vocês essa foi a aula da nossa provinha. Bons estudos, concentração, fique tranquilo na hora da prova e até a próxima.